Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, principalmente aqueles que têm vindo orar, buscar aí a presença de Deus, renovar esse fervor espiritual que cada crente, cada um de nós deve buscar renovar a cada dia diante do Senhor através de uma vida de oração. Irmãos, se oração não fosse importante, não estava na Bíblia. Se oração não fosse importante, Jesus não oraria. Se oração não fosse importante, nenhum dos grandes servos de Deus, que venceram dificuldades, grandes problemas na vida, você não encontraria aquele servo de Deus em algum momento orando, Davi, ele fez inúmeras orações. Basta você abrir o livro de Salmos, você vai ver Davi orando na hora que ele estava nas cavernas, na hora que ele estava sendo perseguido pelo Saul, na hora que ele estava sozinho, cuidando das ovelhas. Você vai ver Davi orando em inúmeras situações diferentes, em circunstâncias totalmente diferentes em que ele se encontrava. Você vai ver sempre Davi orando, clamando ao Senhor. E o ato de orar fez de Davi um homem conectado com o coração de Deus, ao ponto dele receber um título que só ele recebeu na Bíblia, que é um homem segundo o coração de Deus, sendo falho, sendo errado, mas era um homem segundo o coração de Deus, que orava, que buscava o Senhor, Aqui em Gênesis capítulo 25, 21, nós temos aqui Isaac. Diz assim, que Isaac orou insistentemente, eu gosto muito dessa palavra, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, deu à luz, Queridos, nós temos aqui um Isaac orando, nós vemos aqui um Isaac orando pela sua Rebeca, orando pela sua mulher, orando pela sua esposa, sendo aquele intercessor dentro da sua própria casa. Cada um de nós tem a nossa Rebeca. Minha Rebeca é minha esposa Marlene, mas talvez a sua Rebeca seja o seu marido, você que é mulher, talvez seja o seu filho, não sei. Eu só sei de uma coisa, que quando a gente ora, Deus faz. Quando a gente ora, Deus opera. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que Isaac orou insistentemente. O que é insistentemente, pastor? É aquela pessoa que permanece ali, é aquela pessoa que insiste, é aquela pessoa determinada, é aquela pessoa que não desiste facilmente daquilo que ela está buscando. Insistentemente, é aquela pessoa que está ali cotidianamente buscando aquela situação na sua vida ou na vida de alguém que ela ama. Irmãos, o fato é que, se nós formos ser bem sinceros nos dias de hoje, a igreja nos dias de hoje não está orando. Tem muito crente que não ora em casa, não ora dentro da sua casa, não ora na igreja, reunião de oração não aparece, não ora em momento algum. Aí o que acontece? Esse crente fica frio, cético, não consegue muitas vezes sentir aquele fervor espiritual no seu íntimo, no seu coração. Quando ouve a palavra de Deus, não sente nada. Por quê? Porque está frio por dentro. Irmãos, a oração, ela te quebranta de dentro para fora. A oração, ela conecta o teu espírito com o Espírito de Deus. Jesus, ele disse algo muito sério ali no Evangelho de Mateus capítulo 17, depois que ele expulsa o demônio daquele jovem epilético, e os discípulos perguntam para ele: mas Senhor, por que a gente não conseguiu? Jesus falou assim, primeiro Jesus fala assim: por falta de fé. Porque se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te no mar, e assim acontecerá. Então primeiro Jesus detecta o que? Falta de que, irmãos? De fé. Segundo, Jesus diz assim: existem também castas que só se expulsam com jejum e oração. Jejum e oração. Ou seja, irmão, tem demônio que não sai se a pessoa que está ali sendo instrumento nas mãos de Deus para expulsá-lo, se não for uma pessoa de oração, e mais além, se não for uma pessoa de
jejum também. Então eu nem me atrevo a falar de jejum, porque se eu vejo que a igreja não está orando, jejum então, muito menos, né? Mas o que acontece? A gente começa a perder no reino espiritual, a gente começa a perder dentro de nós mesmos, a gente começa a perder ânimo, a gente começa a perder coragem, a gente começa a perder disposição espiritual, a gente começa a perder, mas cabe a nós reverter a situação. Ou a gente se conforma ou a gente reage, né? Ou a gente se conforma com a situação ou a gente reage à situação. Irmãos, a oração, ela foi deixada para que nós pudéssemos ter mais intimidade com Deus, para que nós pudéssemos, irmãos, ter uma aliança tão profunda com o Senhor, que venham os problemas que vierem, a gente não teme, a gente enfrenta de cabeça erguida. Por quê? Porque a gente está em oração, a gente está na presença de Deus. Agora tem crente que está enfrentando dificuldades e não sabe nem o que vai fazer. Por quê? Porque não tem conexão com Deus. Eu quero dizer para você, querido, quando as soluções dos seus problemas não estiverem nas tuas mãos, saiba de uma coisa: elas estão nas mãos de Deus. Amém? Deus vai entregar para quem? Para quem está buscando, para quem está na presença, para quem está insistindo, né? Aqui diz que Isaac insistiu com Deus, e Deus ouviu as suas orações. Quando você não ora, você não tem nem ânimo para insistir, você começa a nem crer que as coisas vão acontecer, ou seja, já falta fé até mesmo para orar. Entende, irmãos? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Você começa a ser uma pessoa que não tem fé nem para orar, porque você não consegue nem crer que vai acontecer o que você precisa se você orar. Isso tudo é ausência de intimidade com Deus em oração. Irmãos, nós precisamos orar, né, para que nós possamos ter mais da presença de Deus, ter mais do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Isso está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você sabia que a sua carne é fraca? Muito facilmente a sua carne diz para você: não vai no culto, você não vai. Muito facilmente a sua carne diz para você: engana o pastor hoje. Você engana. Não vai na igreja, não ora, não busca. Só que quem está perdendo com isso não é o pastor, quem está perdendo com isso é você. Entende? A carne, ela é fraca aos apelos do mundo. A carne, ela é fraca, queridos, à sedução do mundo. A carne, ela é fraca aos apelos que o mundo coloca diante dela, aos manjares que o mundo prepara. Jesus também disse o seguinte, né? Que se nós orarmos crendo, tudo quanto pedirdes crendo, o que vai acontecer? Recebereis. Tudo quanto pedirdes crendo, recebereis. Então estou falando aqui de vários textos que falam de oração, para os irmãos refletirem. Irmãos, tem muita coisa que talvez a gente não está recebendo e que Deus quer entregar, mas porque nós não estamos orando. Nós não estamos orando. Deus não vai te dar de mão beijada. Não é porque você é filho, seu nome está no livro da vida, que Deus vai liberar tudo para você sem esforço. Qual foi a palavra que Deus colocou no nosso coração domingo? Esforça-te, tem? Esforça-te, tem? Bom ânimo. Tem crente que não está se esforçando, nem sequer para estar na igreja. Tem crente que não está se esforçando para ter uma vida de oração. Qual é o esforço que você está fazendo para desligar sua televisão e se ligar em Deus? Qual é o esforço que você está fazendo muitas vezes para deixar de passear num dia de culto,
para estar num dia de culto na igreja. Passeia no dia que não tem culto. Você tem segunda, terça, quinta, né? Aí o irmão vai passear na quarta, na sexta, no domingo à noite. Irmão, isso para mim é falta de compromisso com Deus. Isso é falta de compromisso com Deus. Isso é falta de compromisso com o propósito de crescimento espiritual que Deus quer fazer na sua vida. Tem tantos dias da semana, aí não, eu fui passear. Ok. Irmãos, nós precisamos entender que relacionamento com Deus é algo muito sério. E nós estamos vivendo dias em que as circunstâncias da vida vão cobrar isso da gente. As circunstâncias da vida vão começar a cobrar isso da gente cada dia mais, né? O mundo vai cobrar isso da gente. A guerra espiritual que nós estamos lutando nesses dias vai cobrar isso da gente. E eu fico preocupado quando Deus tem que permitir uma situação dolorosa entrar na casa de alguém para a pessoa despertar. E aí o pessoal lembra do pastor. Pastor, socorro. O pastor vai lá e socorre. Por quê, irmãos? Porque a minha missão é servir a quem quer que seja, né? É servir. Hoje eu recebi uma ligação de uma crente que não tem nada a ver com essa igreja. Na hora do almoço ela me ligou: pastor, o senhor me socorre nessa situação? Eu socorri. Falei: irmão, eu estou aqui para servir. Precisar, eu estou aqui para servir. Mas eu vejo que muitos crentes, irmãos, eles só estão buscando a Deus quando o calo aperta, né? Só quando a coisa fica difícil. Isaac orou insistentemente para que a sua Rebeca fosse curada daquele problema de esterilidade. Então quero dizer uma coisa para você: você não precisa carregar na sua vida um problema. Presta atenção no que eu vou dizer. Você não precisa carregar na sua vida um problema, uma doença, uma enfermidade que Deus pode tirar. Amém? Não é uma boa notícia? Vou repetir: você não precisa carregar na sua vida um problema, uma doença, uma enfermidade que Deus pode tirar, se você orar. A esterilidade de Rebeca saiu? Deus tirou. Mas tinha alguém orando, sim ou não? Nós precisamos restaurar isso no nosso coração, irmãos. A gente está se tornando um crente muito de conveniência. A gente vem para a igreja nos dias que a gente costuma vir, senta no nosso banquinho, ouve palavra e vai embora. E está bom demais? Não está não, irmãos. Está na hora da gente despertar, né? Está na hora da gente acordar para a realidade, né? Então, vamos buscar mais, vamos orar mais. Eu estou fazendo a minha parte. Semana de oração, estou aqui todos os dias. Eu moro lá no Colibri, eu venho aqui, né? Venho, pego aqui o casal, né? Toda semana de oração eles vêm. Eles não são mesmo da igreja ainda, mas eles vêm. Dou carona para eles, levo eles em casa, claro, devolvo em casa. Mas os daqui, né? Então nós precisamos começar a acordar para a realidade, abrir os nossos olhos. Irmãos, eu passo mensagem, eu faço vídeo, só falta fazer sinal de fumaça, né? O pastor está fazendo sinal de fumaça agora, né? Um novo meio de comunicação, diferente, para alcançar a todos, né? Irmãos, vamos nos comprometer mais, amém? Vamos nos comprometer mais com a igreja, com o nosso fortalecimento espiritual, com o propósito de estar na casa de Deus. Eu não quero ficar toda hora perguntando: ô irmão, e aí? Por que faltou? Por que não veio? Né? É chato, né? Vamos vir, vamos fazer presente, amém?
Quero que vocês coloquem em pé nesse momento. Eu falei um pouco mais hoje, por quê? Porque não tem músico. Então, tipo assim, eu estou aproveitando o período que seria do louvor, né? E estou me estendendo um pouco mais. Mas eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. E eu quero que você ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, grande é o Senhor em toda a terra. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, mas também o Senhor é um Deus severo. Por isso o Senhor nos diz na tua palavra: considerai a benignidade de Deus e a severidade de Deus. Benigno, ó Deus, para com aqueles que guardam a sua aliança, mas severo para com aqueles que quebram essa aliança. Deus, o Senhor não é bonzinho. Tem muito crente enganado, pensando que o Senhor é bonzinho. O Senhor não é bonzinho. O Senhor é Deus justo, amoroso e santo. O Senhor, ó Pai, não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, porque bateu na rocha. O Senhor não é bonzinho. O Senhor disse: não vai entrar, e não entrou. Por mais que ele te servisse, por mais que ele, ó Deus, deixasse tudo para trás para servir ao Senhor, naquele momento ele fez algo que ele não poderia ter feito, e o Senhor não deixou ele entrar na terra prometida. Meu Pai, Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta, não vou tirar o espinho. Deus, muitas vezes nós precisamos entender que o Senhor não é bonzinho. O Senhor tem princípios, o Senhor tem propósitos que precisam ser levados a sério, ó Deus, na nossa vida. O Senhor é um Deus que age por princípios, e o Senhor é um Deus que age por propósitos, e o Senhor não abre mão disso, meu Pai. O Senhor não abre mão dessas situações. Nós é que muitas vezes damos uma de ingênuo, ó Deus, ou damos uma de João sem braço, ó Deus, pensando que as coisas vão acontecer porque simplesmente a gente quer que aconteça, e não é desse jeito, Senhor. Quem tem que se ajustar não é o Senhor, somos nós. Nós temos que nos ajustar à vontade do Senhor, aos desígnios do Senhor, à vontade do Senhor, aos propósitos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta a igreja. Deus, eu quero te pedir, desperta a igreja, desperta esta igreja, desperta este povo, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te peço que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração, ó Deus, dos crentes que congregam nesta igreja, ó Deus, homens, mulheres, ó Deus, os mais velhos, os mais jovens, adolescentes, jovens, seja quem for, Pai, trabalha no coração desse povo, desperta, meu Pai. Oração não é, ó Deus, coisa de velho, ó Deus, jovem também tem que orar, adolescente também tem que orar, junior também tem que orar. Oração é coisa de crente, oração é coisa de quem é convertido a Jesus, oração é coisa de quem quer ter intimidade com o Altíssimo. Oração, Senhor Deus, precisa ser praticada, para que, ó Deus, o fervor espiritual não se esvaia pelos vãos dos dedos. Ó Deus, oração precisa ser algo, ó Deus, inegociável na vida do crente. A oração precisa ser algo sério, ó Deus, nas nossas vidas. A oração precisa acontecer dentro de casa, fora de casa, na igreja, aonde nós estivermos. Ó Deus, precisamos ter vida de oração, ó Deus, porque os dias são de batalha espiritual. Ó Deus, quem vai ficar em pé? Quem vai ficar firme? Aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que pagam o preço, ó Deus, de estar na tua presença. Deus, uma coisa é nós termos o saber do Senhor através da palavra. Através da palavra, ó Deus, nós recebemos o saber, ó Deus, do Senhor na nossa mente. Mas o poder vem através da oração.
Uma coisa é ter o saber, a outra coisa é ter o poder. Ó Deus, o poder, ó Deus, precisa vir, ó Deus, sobre as nossas vidas, mas virá através da oração. Ó Deus, precisamos ter o saber e o poder. Por isso, Senhor Deus, ó Deus, está na tua palavra: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ó Deus, esse texto nos diz que nós temos que ouvir a palavra, receber a palavra, sermos ensinados na palavra, mas também esse texto nos diz que nós temos que orar e buscar o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Não podemos remar só com o remo, ó Deus, não podemos usar só o remo da palavra, nós temos que usar também o remo da oração, ó Deus, para que nós possamos avançar, ir adiante, ó Deus, estarmos firmes na tua presença. Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, faça a obra em cada coração, Senhor, a obra que eu, como homem, não posso fazer, porque é obra do Espírito Santo, é só o Espírito Santo que pode. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite, ó Deus, trabalha no coração do teu povo, faz o que precisa ser feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que os irmãos possam se assentar nesse momento.